Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Por várias vezes eu tenho dito aqui que senso comum em psiquiatria não é bom senso. Porque todas as nossas palavras, sejam palavras de uso técnico, de definições, sejam diagnósticos, elas já são conhecidas, são usadas no dia a dia e na maior parte das vezes quase a totalidade de forma depreciativa. Mas as pessoas, em geral, não compreendem o conteúdo das palavras, ou seja, o conceito das palavras. Depressão é uma que talvez as coisas se aproximem um pouco mais. A própria palavra já tem um sentido de um buraco e as pessoas tendem a sentir-se doentes ou terem um mal-estar, vamos assim dizer. Mas mesmo assim, as pessoas tendem a usar o termo depressão, que é um termo diagnóstico clínico, que tem algumas convenções para ser usados, para significar qualquer coisa. Meu namorado brigou comigo, estou deprimido, eu ganho mal, estou deprimido, meu time perdeu, eu estou deprimido. Mas, em geral, a palavra depressão leva a pessoa ao conceito de uma queda de humor, só que para o nosso sentido, uma queda de humor persistente por algum tempo, que envolve outras coisas, lentificação do pensamento, conteúdo negativo de pensamento, autodepreciativo, autoacusatório. A outra palavra que continuamente traz problemas para a gente é transtorno bipolar, e uma das fases do transtorno bipolar que é a mania. Mania, no consenso comum, no consenso popular, mania é hábito. O substantivo é hábito, ele tem mania de verde, ele tem mania de comprar coisas. E o adjetivo maníaco tem um sentido bastante amedrontador, vamos dizer assim. Maníaco é uma pessoa que pode me causar mal. Eu tenho que me trancar se meu filho está maníaco. Para nós em psiquiatria, mania não tem esse sentido. Absolutamente não tem. Mania para nós em psiquiatria é o reverso da depressão. Enquanto na depressão as pessoas, o sentimento da pessoa é de tristeza, na mania o sentimento é de euforia, mais do que alegria. Do mesmo jeito que a tristeza da depressão é mais do que a tristeza de uma perda. Enquanto na depressão as pessoas estão com um pensamento mais lento, na mania ou na hipomania, que é um grau mais leve, bem mais leve, as pessoas estão com um pensamento acelerado. Enquanto que o conteúdo dos pensamentos das pessoas em depressão tem um sentido de autodepreciação, autoculpabilização, de prejuízo, de ruína, de completamente negativo, o conteúdo do pensamento da fase de mania é grandioso, é maravilhoso, é estupendo, cheio de ideias, cheio de planos, enquanto que o sentimento de uma pessoa deprimida é de impotência diante da mínima coisa, o sentimento do paciente em mania é exatamente o oposto, é de uma onipotência ou de um superpoder, como se ele tudo pudesse. Enquanto que na depressão as pessoas tudo limita, tudo é demasiado para ele, na mania a pessoa não tem limites, ele é capaz de tudo. Ele tem uma potência para tudo, o sentimento dele é de potência. Enquanto que na depressão as pessoas estão com a voz lentificada, baixa, com pouca emissão de palavras, na mania é exatamente o contrário. A pessoa está uma carretilha, um fluxo de palavras incessante, uma atenção extremamente dispersa e ágil em qualquer objeto que chame a atenção, repetindo, da pessoa. Então a mania, para nós em psiquiatria, é o outro lado do transtorno de humor. Como o humor é aquele estado de espírito que nós temos razoavelmente mantido por algum tempo, então, para que nós diagnostiquemos de mania ou depressão, é preciso que haja uma consistência de gravidade
de intensidade e haja uma consistência de duração. Mas são os dois lados ou como eu brinco com os pacientes, o pau que dá em Chico e dá em Francisco. O humor pode variar para baixo, como as pessoas reconhecem, mas mudar para cima é mais difícil de ser reconhecido. E é nesse aspecto que eu vou tocar naquilo que eu considero o calcanhar de Aquiles da psiquiatria. Nós temos, grosseiramente falando, ou superficialmente falando, nós temos dois tipos, duas formas de apresentação clínica do transtorno bipolar. Aquele em que a pessoa tem vários episódios de depressão nítidos e pelo menos um episódio de um quadro de mania, que configura um quadro grave, em que a pessoa, com tudo aquilo que eu descrevi, de uma forma bastante exacerbada. Esse seria o que nós chamamos de transtorno afetivo bipolar, grau 1. E o outro, que é o calcanhar de Aquiles da psiquiatria, que é o transtorno afetivo bipolar 2, em que a pessoa tem episódios depressivos reconhecíveis e até tratados, mas pelo menos um episódio em que, em lugar de ter uma elevação grave de humor bastante perceptível e que requer tratamento imediato, ela tem uma elevação mais discreta. É exatamente por ser uma elevação discreta que ela se confunde com a racionalização que o paciente faz, ou às vezes até o próprio familiar. Aliás, eu escutei exatamente isso de um paciente ontem. A frase dele era: eu saí da depressão e estava ótimo. Ele se sentia ótimo, potente, cheio de ideias, ou, usando um adjetivo que ele usou, com ideias maravilhosas para ele. Mas o comportamento dele não era tão discrepante quanto na mania. Daí porque quando ele entra no meu consultório, a primeira vez que eu vejo, ele próprio abre a porta da minha sala, ele entra já num tom de voz um pouco mais elevado e falando: meu problema é pouco, é pequeno, nesse tom. Como eu não o conhecia, e como costumo dizer, psiquiatria não tem a BNT, ou seja, nós temos que comparar a pessoa com a pessoa. Há pessoas que falam nesse tom de voz, né, habitualmente. Eu perguntei a ele. Ele disse: não, mas eu sou um pouco exagerado, mas é que eu estou bem, eu estou feliz. Eu estou bem aqui no seu consultório, nesse tom. Então, para mim que não o conhecia, não era tão claro que aquilo fosse discrepante do habitual dele. Me parecia, mas eu não tinha certeza. Para o familiar que o conhecia, aquilo era diferente do habitual. Para ele, era um estado em que a família o estava acusando de estar doente, quando ele simplesmente estava muito bem. E esse é o calcanhar de Aquiles da psiquiatria. O diagnóstico do transtorno afetivo bipolar tipo 1, depressão e mania, ou seja, a euforia grave, é muito óbvio, ou é fácil de ser dado, ou, sendo mais honesto, não é difícil de ser dado. Mas o transtorno bipolar tipo 2, não. Porque, como eu acho, já que eu não consegui completar toda a primeira consulta, a entrevista dele, pelo grau de excitação que ele estava, e que era crescente, mas me parece que ele já teve outros episódios, mas ele vinha sendo tratado com antidepressivo, para o quadro de depressão que tenha sido reconhecido. Porque essa elevação de humor, se nós não flagramos, por exemplo, vamos imaginar uma situação bastante comum, em que eu não o visse como eu o vi ontem, em plena hipomania, eu o visse em um momento de depressão.
Eu perguntaria, como todo psiquiatra perguntaria, se ele já tinha tido o oposto, né? Há momentos de ficar mais. Ele disse, não, eu fico alegre de vez em quando eu estou bem, mas eu sou uma pessoa que naturalmente eu sou assim. Muito provavelmente essa informação escaparia para mim. E possivelmente, e até provavelmente, eu o trataria como um transtorno depressivo recorrente, com o antidepressivo. Talvez só percebesse, e aí aparece o problema, porque quando nós tratamos uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, mas que não é reconhecido porque ele é tipo 2, não foi avaliado corretamente que ele havia tido pelo menos um episódio hipomaníaco. E nós só reconhecemos os episódios depressivos, nós vamos tratá-lo como um transtorno depressivo recorrente. E isso só vai aparecer como um problema quando isso houver aquilo que nós chamamos de virada maníaca, em que a pessoa passa a ter uma desinibição, uma euforia. E novamente é o problema. Uma pessoa, depois de um quadro depressivo grave, fazer uma hipomania, até medicamentosa, quer dizer, a virada maníaca induzida pelo antidepressivo, a própria pessoa pode não reconhecer, o familiar pode não reconhecer, e vou ser sincero, até o psiquiatra pode não reconhecer imediatamente se ele não tiver um acesso mais contínuo ao paciente, se for mais episódico a relação dele. Vai passar como um resgate do bem-estar dele, vai passar como, enfim, depois de um tempo no buraco, eu coloco a cabeça de fora. Esse é o problema nosso da hipomania. Boa parte das vezes ele é visto pelo paciente e às vezes até pelo familiar como um retorno à normalidade com o direito de, vamos dizer assim, resgatar o tempo perdido. Então, se uma pessoa passa meses com um quadro depressivo grave e ao começar a usar a medicação, ela tem uma melhora para ela, e ela começa a sair, como não era hábito dela sair todos os dias à noite, começar a ter múltiplos envolvimentos afetivos, nada excessivo, mas diferente do habitual dele, provavelmente jamais será queixado pelo paciente como um problema. Provavelmente não será visto como o reverso da medalha. Esse é o chamado de atenção hoje. E, aliás, um adendo. Quando nós chamamos de transtorno afetivo bipolar, porque a palavra afeto em psiquiatria não tem um sentido de carinho que nós dizemos aqui. Essa pessoa é afetuosa, ela é cheia de afetos. Afeto é no sentido de ser a experiência objetiva do humor. O humor é referido pela pessoa, o afeto é transmitido. Afetar em latim significa tocar. Então, afeto humor é como eu me sinto, como eu respondo à pergunta como você está, como você anda. Afeto é como eu o vejo. Então, é transtorno afetivo nesse sentido, não porque tem a ver com afetuosidade. Mas, enfim, o transtorno afetivo bipolar tipo 2, reconhecer que a elevação de humor discreta é uma pedra no sapato diagnóstico, porque atrapalha o tratamento, complica a evolução do paciente que tem um transtorno bipolar não reconhecido, porque ele passará a continuar usando um antidepressivo que tende a agravar os sintomas e misturar os quadros. Esse é o detalhe importante. O palco dá em Chico, dá em Francisco. A elevação a depressão, eventualmente pode a pessoa ter o reverso da medalha, como eu já disse, e o humor subir. Subir gravemente é perceptível. Subir levemente exige um refinamento diagnóstico, uma observação muito precisa e uma quantidade de informação ao paciente para que ele aceite aquilo, porque para ele vai racionalizar como felicidade, como um estado de espírito feliz e não como uma alteração de humor. Espero que haja sido interessante para vocês. Tchau.